Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá. No dia 18 de agosto, o jornal O Estadão ofereceu a seguinte manchete de capa. Até 2026, o governo deve gastar 387 bilhões fora da meta fiscal. No dia 19, no dia seguinte, houve um editorial no mesmo jornal com o título A Conta da Prestidigitação Fiscal, apresentando com ênfase a opinião do jornal. Primeiro, um comentário à parte, sou um leitor assíduo do jornal Estadão, sou assinante, entendo como um meio de comunicação de altíssima qualidade. Estou destacando essas matérias, tendo em vista justamente a notoriedade e a qualidade desse jornal. Numa matéria interna do jornal, de análise dessa manchete, o jornal publicou, no mesmo dia 18, um quadro feito pelo banco BTG Pactual com detalhe dos números que compõem esse total. Os números são os seguintes. Em 2023, foram 241 bilhões, sendo 145 da PEC da transição e 92 bilhões de precatórias. Primeiro, vou destacar essa questão da PEC da transição. O que foi isso que trouxe esse acréscimo de 145 bilhões de despesas? O orçamento em 2022, que valeria a partir de 2023, era um orçamento de final de gestão do então presidente Jair Bolsonaro. E havia a regra do teto dos gastos. Se a regra permanecesse valendo em 2023, com o orçamento apresentado em 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio do seu secretário da Fazenda, Paulo Guedes, ele não seria execuível, não daria para realizar. Então, a PEC da transição foi, na realidade, uma necessidade para que pudesse, inclusive, preceitos constitucionais serem executados. Havia necessidade de haver um acréscimo de valores, porque ainda não havia o arcabouço fiscal e ainda valia a regra do teto. Então, para obedecer às despesas obrigatórias, foi necessário esse valor de transição. Para dar um exemplo, despesas com saúde e educação e despesas assumidas com o Bolsa Família não poderiam ser executadas por falta de orçamento. Já os 92 bilhões de precatórias, na realidade, eram valores que ficaram represados no governo de Jair Bolsonaro e que foram transferidos para o ano seguinte. Foi como deixar uma dívida para o próximo pagar. Então, havia necessidade da PEC de transição, primeiro, para executar o orçamento, e segundo, para não deixar as precatórias, ou os precatórios, acumular um valor muito alto. Então, se chegou nesses 241 bilhões, né, da PEC da transição, por uma necessidade orçamentária, fiscal e para atender preceitos constitucionais. Havia a obrigação de haver essa PEC da transição. Em 2024, nesse quadro apresentado pelo BTG Pactual, para dizer, olha o que fica fora da meta, há um valor de 124 bilhões de renúncias de receita. Eu pesquisei para saber o que seriam esses 124 bilhões de renúncias de receitas no ano de 2024 e, sinceramente, não consegui verificar a origem deste valor. A única possibilidade para esses 124 bilhões talvez seja naquilo que está sendo proposto para ser implementado, mas ainda não aprovado, que é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas é preciso observar que haverá esta renúncia de receita de 124 bilhões, se for ela,
mas ela será compensada. Então, não entraria nessa conta dos 300 e tantos bilhões de valor por fora da meta fiscal, porque é um valor que deixa de ser cobrado de uma camada de contribuintes e passa a ser cobrada por outra. Mas essa questão ainda não está pactuada, não está determinada. Bom, em 2025, ainda segundo esse quadro do BTG Pactual, são 45 bilhões em precatórias e em 2026 são 55 bilhões também em precatórios. Então, a maior parcela desses valores, dos 300 bilhões, está em precatórios. Chega a ser quase 50% desse valor, se não for um pouco mais. Estiver me equivocando agora. Mas por que precatórios ficam fora do arcabouço fiscal? Precatórios não são dívidas assumidas para aumentar os gastos. São dívidas assumidas por um contencioso. Alguém cobra do Estado por meio judicial. E o Estado é obrigado a pagar. Nada mais justo. Perdeu na justiça, terá que pagar. Mas por que esse valor ficou tão alto? Justamente porque em 2 anos o governo de Jair Bolsonaro não pagou precatórias, tentando equilibrar as contas. Não fez isso de maneira leviana, fez isso por meio de uma aprovação do Congresso Nacional e havia necessidade de aprovar isso naquele momento, tendo em vista a situação da pandemia. Não estou aqui questionando haver precatórias, mas não podemos esquecer que elas foram represadas, ou seja, deixadas de serem pagas, e foram sendo pagas em anos posteriores. Certo? Precatória fica de fora do arcabouço fiscal, porque justamente não são despesas as quais se tem a oportunidade de decidir se serão realizadas ou não. Elas se tornam impostas por uma medida judicial. Então, não estão exatamente num controle fiscal, deverão ser atendidas. Bom, a somatória de todos esses valores destacados aqui, né, que envolve as precatórias, que envolve a renúncia de receita, dão mais de 90% dos valores anunciados na manchete. E são ditos como, por assim dizer, um valor por fora da meta fiscal. Se a gente retirasse essa quantidade de recursos, que tem peculiaridades, um valor é compensado, o outro depende de decisão judicial, é interessante mesmo que eles fiquem fora da meta fiscal. Não seja num cálculo para ver um desempenho fiscal. Mas como é que isso foi divulgado? Como é que isso foi tratado depois num edital? Como se houvesse uma meta fiscal decorrente do arcabouço fiscal fake, para inglês ver, e que a gastança do governo continuasse correndo por fora. Ou seja, como se fosse uma manobra contábil para não demonstrar exatamente a quantas anda a saúde fiscal do Estado. No meu entender, isso aí é uma distorção dos fatos. Uma deliberada distorção dos fatos. Ela não informa, ela desinforma. Uma análise mais criteriosa, que não feita por um banco que tem toda a intenção em divulgar permanentemente que há um desequilíbrio fiscal, para que esse desequilíbrio fiscal justifique uma taxa de juros elevada, a qual ele se beneficia. O ruim é ver um jornal de tanta qualidade legitimando isso. Não faz sentido. Mas o mais importante disso tudo é a gente perceber que, para tratar de uma questão séria como essa, não será um simples quadro ou uma manchete de impacto o suficiente para a gente formar juízo. Precisamos analisar as coisas com muita calma e ponderação. Senão, a impressão vale mais do que a razão. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima.
Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.